Olá pessoal, nessa aula que vamos tratar agora é sobre mudanças de variáveis em integrais duplas. Bom, vamos pegar alguns exemplos, eu vou começar com esse aqui. Calcule essa integral aí abaixo. Integral de 0 até raiz de 2, integral de x até raiz de 4 menos x quadrado, 4x y dy dx, né? Eu vou desenhar a região para a gente olhar e tentar ver o que podemos fazer de mudança de variável aí. Claro aqui que as variáveis, mudando de variável, aqui vão ser, não vão ser especificadas, né? Porque em geral nossos problemas aparecem e a gente não necessariamente tem as dicas, né, para resolver os problemas do dia a dia. Então a ideia aqui é a gente pegar um problema genérico aqui e uma integral genérica e tentar achar qual que é a mudança que a gente poderia fazer. Bom, aqui, escrever essa região, é o conjunto do xy em R2, tal que o x está variando de 0 até a raiz de 2. Então, x variando de 0 até a raiz de 2. E o y está variando de x até essa raiz de 4 menos x ao quadrado. Bom, isso aqui é meio fácil de ver, né? Então, o x aqui o x aqui, o y, o x está variando até essa... eu vou olhar y primeiro, né? O y igual a x é essa reta, né? Digamos aqui a reta y, identidade, y igual a x. O y igual a essa raiz de 4 menos x quadrado, significa aí, se você leva ao quadrado e coloca o x para o outro lado, você chega a essa equação, x quadrado mais y quadrado igual a 4, ou seja, esse aí é o círculo de centro na origem, de raio 2, né? Então eu vou fazer aqui, vou desenhar só essa parte aqui, que é o que interessa aqui, 2 e 2. Então o y está variando aqui, ó, eu vou colocar em amarelo, nessa direção das funções, e o x está variando nessa direção aqui, ó. Aqui, por exemplo, é esse ponto de interseção aqui, se vocês procurarem, é o raiz de 2. Então, o x está variando do 0 até esse raiz de 2 aqui. Bom, ou seja, a nossa região R está aqui, ó. Essa daqui. Como é que a gente faz, então, para simplificar essa integral? Aqui tem muito cara de mudança de variáveis por coordenadas polares, né? Porque aí você tem o R aqui, sendo o raio igual a 2, e o θ, né? Você olhando aqui, ó, o θ seria esse ângulo aqui, ó. Então varia no caso de π sobre 4, que é essa reta y igual a x, dá exatamente o ângulo π sobre 4, até o π sobre 2, né? Então, se a gente faz a mudança de variável aqui, mudança de variável, ou variáveis, né? São duas. O R igual ao cosseno, o x, perdão, é igual a R cosseno θ. X igual a R cosseno θ. E o y igual a R seno θ. Vocês vão perceber, então, que a nossa região R agora, eu vou colocar assim, R de R minúsculo θ, que é a região agora em coordenadas polares, seria o conjunto dos R e θ em R2, tal que
olhando para essa região, o θ varia então de π sobre 4 até π sobre 2, e o R varia do raio 0, né, até o raio 2. Basicamente, essa região, esse pedacinho aí, né, do círculo. Então, a nossa integral aí e o elemento o jacobiano no caso, né, o jacobiano de rθ a gente já conhece, né, é o R. Então, aquela integral aqui, né, vou chamar de estrela, tem o 4xy dy dx, né? Então, a primeira coisa aqui, o estrela, fica a integral de π sobre 4 até π sobre 2, integral de 0 até 2, que é o raio, né? Está variando de 0 até 2, de 4, o R é x vezes y, né? Então, fica o x é r cosseno θ, o y é r seno θ, vezes r, que é o elemento de área agora, r dr dθ. Então, nesse caso, agora a nossa integral fica simples aqui, né? Uma integral de π sobre 4, parece que não é simples, mas é. Eu vou reescrever ela, de 0 até 2, de 4, esse tem 3 r's, então fica um r ao cubo, vezes cosseno θ, cosseno, o seno, né? Θ, seno θ, dr dθ. Isso dá para separar em duas integrais, né? Então fica uma integral, deixa eu ver se eu melhoro aqui, que está bem ruim. Uma integral de π sobre 4, π sobre 2. Aqui continua π sobre 4, π sobre 2. Só que aqui agora a gente consegue separar nesse caso. Cosseno θ, seno θ, dθ. E a outra é uma integral de 0 até 2 de 4r ao cubo dr. Bom, aqui então dá para fazer outra mudança aqui de variáveis para resolver essa integral em θ, mas eu vou colocar a primitiva direto. Se vocês fizerem o cálculo aí, dá exatamente seno ao quadrado de θ, calculado de π sobre 4 até π sobre 2. Essa integral aí, essa derivada, a derivada do seno da cosseno, né? A derivada de seno ao quadrado, você desce o 2, então fica 2 vezes seno de θ, vezes a derivada de dentro, que é a derivada de seno, que dá cosseno, né? Então dá exatamente isso. E a outra é r a quarta, né? De 0 até 2. Se eu fizer a derivada, dá 4r ao cubo. Então aqui é meio de seno ao quadrado aqui, né? Eu vou colocar seno de π sobre 2 ao quadrado menos seno de π sobre 4 ao quadrado e mais aqui, né? Mais o r a quarta, ou seja, 2 a quarta. Então isso tudo aqui fica seno de π sobre 2 dá 1, meio. Seno de π sobre 2 dá 1 ao quadrado dá 1. Menos o seno de π sobre 4 de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 fica 2
sobre 4 aqui dá meio, na verdade. Então isso aqui fica meio, mais 2 elevado à quarta, que dá 16, né? Então no final aqui ficou 1 menos meio dá meio, vezes meio dá 1/4. 1/4 mais 16 e... Ah não, que não é mais, é vezes, né? Eu coloquei um mais, não, aqui é tudo isso vezes o 2, aqui deixa eu reescrever isso daqui para ter mais espaço. Isso então aqui ficou meio de seno de π sobre 2 ao quadrado menos seno de π sobre 4, tudo isso aqui ao quadrado, vezes 2 elevado à quarta. Aí sim, né? Então aqui fica vezes 2 elevado à quarta, isso então fica, aí sim, 1/4 vezes 16, isso dá 4. Essa é a resposta final. Essa é relativamente fácil. Agora a segunda parte aqui, segundo exercício, é esse aqui. Calcular essa integral aqui. Integral dupla nessa região R de x² mais 2y² d de A, onde R é a região delimitada pelas curvas x vezes y igual a 1, x vezes y igual a 2, y igual a módulo de x e y igual a 2x. Então vamos ver o que podemos fazer aqui. Vou tentar desenhar a região. Isso aqui vai ser primeiro quadrante também. Bom, primeira curva aqui, xy igual a 1 é fácil, né? Isso implica que, por exemplo, y igual a 1 sobre x, né? Aí a gente já conhece essa 1 sobre x. Ela é essa curva aqui, mais ou menos isso, né? É uma hipérbole. Que é 1 e 1. Xy igual a 2 também é uma hipérbole, né? Um pouquinho acima que essa. Então aqui o y igual a 2 sobre x. Então fica um pouco aqui acima, aqui, ó. 2 e 2. Então fica uma coisa mais ou menos assim. A outra, o y igual a módulo de x. Módulo de... Bom, essas duas curvas tem outra curva bem parecida no terceiro quadrante. Mas eu não vou considerar elas pelo fato do y igual a módulo de x, que é essa reta aqui, né? Y igual a x, por um lado aqui, e por outro daqui desse lado, né? Aqui. Mas aí a gente vai ver que não tem área nesse caso. Y igual a 2x. A única região que aparece quando você traça todas as curvas de modo geral vai ser exatamente essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um pouco melhor. Vem aqui, passa aqui, isso daqui. Então a região é exatamente essa em vermelho aqui, ó. Essa é a nossa região R. Se você for ampliar o gráfico dessas funções, eles vão ver que a única região que aparece aí delimitada por essas 4 é justamente essa. O resto não vai ter nenhuma outra região delimitada. Bom, o que é a ideia aqui? É fazer uma transformação e transformar essa região aí numa região mais simples. Não é tão simples. Essa daqui. Então, vamos tentar fazer o seguinte. Eu quero mexer nessa variável xy aí. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar u igual a xy.
Aí você pergunta, e a v, né? Bom, se você olhando aí y igual a 1 sobre x, você pode chamar, por exemplo, o v de y. Nesse caso aí, você mudando, né? Invertendo as coisas aqui, se você passar, por exemplo, o y dividindo ali o u, você vai chegar à conclusão que o x pode ser escrito como u sobre y, mas o y é v, né? Então, você pode chamar o x de u sobre v, e nesse caso o y é o v, né? Se você for desenhar essas regiões aqui, para ver no que ela se transforma essa região estranha aí, você, por exemplo, quando o xy é 1, o u é 1, né? Então vai dar aqui, ó, u e v aqui. Aqui é 1, aqui é v. E quando o xy é 2, o u é 2. Então vai dar aqui, ó, 2. Quando o y é módulo de x, o y é v, né? Então módulo de x é... Vamos pegar o x positivo, né? Porque a gente só está olhando essa região, x é maior que zero, né? Então y é igual a x na realidade. Se o y é igual a x, você vai ficar com v igual a u sobre v, né? Então, vamos colocar, estou tentando arrumar um espaço para eu ganhar aqui, né? Então, se você pegar aqui, eu vou pegar no cantinho aqui. Se você pegar o y igual a x, você chega à conclusão que o v é igual a u sobre v, ou seja, o u é igual a v quadrado. Ou v é igual a raiz de u, né? Então, a primeira coisa, você vai chegar com uma raiz aqui, ó. Então, aqui, ou você pode chamar de u igual a v quadrado, por exemplo. Na outra parte, quando y é igual a 2x, você vai chegar em y igual a... Então, você vai chegar em o v igual a raiz, né? De 2u. Eu vou escrever aqui, vai. Quando o xy é igual a 1, implica que o u é igual a 1, o xy é igual a 2 implica que o u é igual a 2, quando y igual a x, vou colocar, porque a gente está olhando o x positivo pelo desenho, o u é igual... Eu vou colocar o v igual a raiz melhor, né? Que a gente já está com 1, agora a gente precisa do v na realidade. O v é igual a raiz de u. Pelo fato de estar no primeiro quadrante, né? Se eu tivesse em outro quadrante, o sinal seria diferente. E se o y é igual a 2x, você vai chegar à conclusão aqui, fazendo as contas, que o v é igual a raiz de 2u. Faz essas contas aí. Y é igual a 2x, o x é u sobre v, o y é v, você vai passar o v multiplicando, v quadrado é igual a 2u, então você vai chegar à conclusão que o v é igual a raiz de 2u. Ou seja, essa parte aqui um pouco mais acima. Vou colocar, então, em outros termos aqui, ou seja, v igual a raiz de u, e aqui o v igual a raiz de 2u. Então, essa região aí de cima virou essa região agora aqui. Ela é um pouco mais simples, na realidade. Bom, então, vou colocar aqui de novo, aqui, o x é igual a u sobre v, e o y é igual a v. Nesse caso aqui, a gente precisa calcular agora o jacobiano, né? O jacobiano
de UV, que é um módulo, na realidade, de XU, XV, YU, YV, né? A derivada de x em relação a u é 1 sobre v. Derivada de x em relação a v é menos u sobre v quadrado. Derivada de y em relação a u é zero e derivada de y em relação a v é 1. Então, você calcular isso daí é o módulo, o jacobiano. Colocar módulo jacobiano, que é o que a gente precisa, na realidade. Módulo de 1 sobre v, né? Como a gente está com o v positivo, então aqui a gente pode colocar 1 sobre v só. A gente está no primeiro quadrante, né? Então esse aí é o jacobiano. Agora que a gente precisa é calcular aquela integral. Integral dupla em R, né? Vou colocar a integral dupla em R de x quadrado mais 2y quadrado. X quadrado mais 2y ao quadrado d de A. Então, de acordo aqui com as nossas... eu vou já escrever isso em termos de mudança de variável, porque essa região fica mais difícil de escrever, né? Isso daqui é a mesma coisa que integral, já mudando de variável. Aqui o u variando de 1 até 2, né? A integral de φ variando de raiz de u até raiz de 2u, vezes o x quadrado, que é o quadrado sobre v quadrado, mais 2 vezes v ao quadrado, 1 sobre v, dv du. Então essa é a nossa integral. Vou simplificar, eu vou reescrever, né? Essa integral como sendo a integral de 1 até 2, integral de raiz de u até raiz de 2u. Vou colocar o v multiplicando, né? U ao quadrado sobre v ao cubo, mais 2v quadrado, que fica 2v só. dv du. Bom, agora a gente pode calcular direto, né? Primeiro, em relação a v, fica a integral de 1 até 2, u ao quadrado. Esse fica um 3 aqui, 2 na verdade, menos 2. Vou pôr a integral aqui, é menos 2u ao quadrado dividido por v ao quadrado. Então essa é a primitiva, porque se você derivar essa função, você coloca o v como v a menos 2, derivando, você fica, na verdade o 2 aqui embaixo, né? Não é em cima. É menos u ao quadrado sobre 2v ao quadrado. Agora sim, quando você deriva, v a menos 2, esse 2 cancela, fica v a terceira, que dá exatamente aquilo lá. Mais v ao quadrado, raiz de u até raiz de 2u d de u. Então esse daqui fica integral de 1 até 2, menos, aqui, menos u ao quadrado dividido por
2, raiz de 2u ao quadrado fica 2u, né? Mais 2u, né? Que raiz de 2u ao quadrado é 2u. 2u menos, com esse menos dá mais u ao quadrado dividido por 2u mais u d de u. Bom, agora que a gente conseguiu aí, vamos simplificar, né? Os termos. Integral de 1 até 2. U cancela com o de cima. Tem 2 vezes 2 dá 4, então fica menos u sobre 4. 2u mais u dá 3u. Que faltou, acho que eu só errei um sinal, é menos na realidade. Aqui é menos u. 2u menos u dá mais u. Mais u cancela com o de cima de baixo 1, né? Fica u sobre 2 d de u. Se eu fizer essa conta aí, você vai chegar à conclusão aí que você vai chegar em 5u sobre 4. Se tirar o mínimo múltiplo comum de 4 e 2 dá 4, né? Aí fica menos u mais 4, u mais u, então fica mais 2u, perdão, aí fica 6u menos u, que fica 5u sobre 4, d de u. Aqui então já é fácil, né? 5 sobre 2. 2 não. 5 sobre 8, na verdade. 5 sobre 8 u ao quadrado de 1 até 2. Você derivou o ao quadrado, fica 2u, cancela o 8 com 2 fica 4, né? E dá exatamente. Então fica 5 oitavos de 2 vezes 4, 1 ao quadrado dá 1, igual dá 4 menos 1, 3. 15 sobre 8. Então esse é o valor dessa integral. E por fim, eu vou pegar esse último exemplo aí, esse exercício no caso, né? Que é a integral na região R de x mais y vezes e elevado a x quadrado menos y quadrado de A, onde R é o retângulo delimitado pelas retas x menos y igual a 0, x menos y igual a 2, x mais y igual a 0, x mais y igual a 3. Esse daí, na verdade, é um pouco mais fácil. Aquele não era tão fácil porque a mudança de variável não era tão óbvia, né? Esse daqui já é mais fácil. Vamos fazer só o desenho da região para ver o que está acontecendo aqui. Vou fazer bem mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia. Então aqui, a região R aqui é x menos y igual a 0. X, aqui já está na cara mais ou menos como é que é a mudança, né? X menos y igual a 2. Então, a primeira é x igual a y, né? Então, essa reta aqui. A segunda é x menos y igual a 2. Então, se você quiser aqui, é mais ou menos isso aqui, ó. A reta, x menos y igual a 0, x menos y igual a 2. As outras retas é x mais y igual a 0, ou seja, y igual a menos x, então essa. E x mais y igual a 3. Então ela vai passar aqui, 1, 2, mais ou menos aqui. Então ela passa, ela paralela com a outra, né? Passa aqui. Então aqui é 3, 2, 0. E a região, no caso, é essa daqui, né? A única região que vocês estão olhando aí, que é limitada pelas 4 retas.
Ela que é óbvia, porque você pega aqui, você tem x menos y, x menos y, x mais y, x mais y, né? Evidentemente que a mudança de variável aqui vocês vão ver pela própria integral, que é u igual a x, vou colocar x menos y, u igual a x menos y, vai. Vou colocar x mais y, que eu escolhi que ficou um pouco mais fácil. E o v é igual a x menos y. Na verdade, eu só escolhi isso aí pelas contas, que esteticamente fica um pouco melhor. Aqui, então, você fica com x, para você encontrar x e y, você soma as duas equações, né? Desaparece o y, fica 2x igual a u mais v. Aí você passa dividindo 2, então fica u mais v dividido por 2. E o y, se fizer uma menos a outra, você vai ficar com 1 menos v sobre 2. Então essa é a mudança. O que é óbvio? Porque quando xy, x menos y igual a zero, significa que eu vou colocar o primeiro aqui, o x mais y. X mais y igual a zero, significa que o u é igual a zero. X mais y igual a 3, significa que o u é igual a 3. X menos y igual a zero significa que o v é igual a zero. E o x menos y igual a 2 significa que o v é igual a 2, né? Então, se você olhar em termos de transformação, essa transformação está levando essa região aí que é torta nessa região aqui simples, aqui, ó. Um retângulo, né? Ele está só fazendo uma rotação, basicamente, dessa, talvez esticando, mas não, acho que é só uma translação, uma rotação, perdão, com uma translação, talvez. Enfim, ele está fazendo só um movimento aí, talvez o que a gente chama de movimento rígido, né? Está mudando só. Mas o que interessa aí é que ele está simplificando a nossa região de integração. É basicamente isso. Então, essa integral aí com essa mudança de variável, vou colocar a mudança aqui, né? Que é o x igual a u mais v sobre 2 e o y igual a u menos v sobre 2. Vamos fazer primeiro que já calcular o jacobiano, né? O jacobiano de uv. Vou colocar o módulo, né? Que é o módulo que a gente precisa. Bom, isso daqui é a derivada de x em relação a u, derivada de x em relação a v, derivada de y em relação a u, derivada de y em relação a v, né? Então, calculando todas essas derivadas, derivada de x em relação a u é meio, derivada de x em relação a v também é meio, derivada de y em relação a u é meio, e derivada de y em relação a v é menos meio. Então, o determinante disso fica menos 1/4, meio vezes menos meio dá menos 1/4, menos meio vezes meio dá 1/4. Então, se eu fizer essa conta aqui, módulo de meio, né? Menos meio, ou menos 2/4, que é menos meio, ou seja, o nosso jacobiano deu meio. Então, aquela integral em R de x mais y elevado a x quadrado menos y quadrado. Então, x mais y elevado a x quadrado menos y quadrado d de a. Isso aqui é integral em R de x mais y elevado a x menos y, x mais y,
D de A. E esse daqui, vocês estão olhando aí, é evidente, né? Que dá, já vou escrever aí nas variáveis, né? Tanto faz, na verdade, U e V, né? O U está variando de 0 a 3 e o V de 0 até 2. Então, o U está variando de 0 até 3, o V de 0 até 2. De U, né? Que o U é x mais y, e aqui em cima é U vezes V. E elevado a UV vezes eu estou faz o elemento de volume, que é meio, que é o jacobiano, né? Vamos colocar o jacobiano deu meio, vezes, aqui é o D de o V, né? Que está variando de 0 até 2, então é dV, D de U. Então essa é a integral que a gente precisa calcular. Bom, a gente vai calcular primeiro em V, né? Porque é mais fácil. Então, de 0 até 3 de U, integral de 0 até 2 de E, aqui eu vou colocar sobre 2, vai? E elevado a UV, D de V, D de U. Então, essa é a primeira integral que a gente precisa calcular. Então, essa primeira integral aqui é sobre 2, fica U, na verdade é o E elevado a UV sobre U, né? Porque se você derivar essa função, E elevado a UV fica o E elevado a UV vezes a derivada de cima em relação a V, que é U. Então, cancela com o de baixo e dá exatamente a integral. Aqui de 0 até 2 D de U. Então, isso daqui fica a integral de 0 até 3 de... Vou colocar o meio aqui fora, vai. O U cancela, né, com esse aqui, que não tem nada a ver. Então, fica o E elevado a 2U, que eu estou calculando isso em V, menos o E elevado a 0, que é 1, né, D de U. E aí essa integral é fácil de calcular. Meio de E elevado a 2U é E elevado a 2U sobre 2, você deriva isso daí, dá exatamente aquilo, menos U calculado de 0 até 3. Bom, isso daqui então fica meio de E elevado a 2 vezes 3, 6 sobre 2, menos 3, menos E elevado a 0 dá 1, dá meio, menos com menos dá mais 0, que é 0. Então, meio de E elevado a sexta sobre 2, menos, se tirar o mínimo aí aí dá 6 menos 1, 5 sobre 2, né? Menos 5 sobre 2. Ou, perdão, não é menos, né? É mais, na verdade, 6 mais 1 dá 7 sobre 2, ou seja, então isso daqui dá 1/4 de E elevado a sexta menos 7, né? Então, essa é a nossa integral, certo? Então, até a próxima.